Olá, bem-vindo e obrigado pela atenção aqui no tutorial. Eu queria mostrar a vocês hoje aqui um efeito que a gente pode utilizar aí para as nossas necessidades junto ao Blender 3D, que é o efeito de torção com algumas restrições. Para isso eu vou usar a versão 4.02, vocês podem usar qualquer versão, e vamos começar aqui o nosso entendimento. Eu tenho um objeto aqui cúbico, eu vou usar a tecla N para abrir a nossa barra aqui e clicar em item, para a gente ver as transformações do objeto. Então eu vou usar com o cubo selecionado o recurso SZ. Vou fazer uma escala pelo eixo Z. Vocês vão notar que aqui aparece a modificação feita no eixo Z, que foi a escala. Então para poder eu resetar a escala a partir desse ponto aí, para que tenha o X, o Y e Z idêntico, eu vou usar aqui o Ctrl A, onde eu abro o menu de aplicação e vou usar esse comando aqui, Scale. Repare que tudo aqui agora se transformou em 1. Resetada a escala do objeto, vamos ao que nos interessa. Vamos entrar com essa malha selecionada no modo Edit Mode. E aqui nós vamos usar o botão direito, eu vou fechar essa barra aqui com a tecla N. Clico o botão direito e uso o Subdivide. Aqui eu posso abrir as configurações da subdivisão. E número de cortes eu posso dizer que eu quero 35 cortes. Pronto, malha bem subdividida. Vamos voltar lá para Object Mode, tenho aqui a malha que eu preciso. Para criar o efeito é bem simples, nós vamos usar um modificador que se encontra aqui no ícone Modifier Property. Clicamos em Add Modifier. Quem tem as versões 4 vai aparecer o menu onde a gente pode escolher qual é a categoria. Quem tem versões anteriores já vão aparecer todos os modificadores. No caso da versão 4 eu vou em Deform. Quem tem as versões anteriores vai lá na coluna Deform e seleciona o Sample Deform. Ele já cria um efeito aqui bem prático de torção nessa malha. Para eu poder alterar esse twist, eu vou usar quem? O eixo Z, porque eu quero que ele faça a torção baseado no eixo que vem de cima para baixo ou de baixo para cima. Aqui em ângulo eu vou usar apenas o giro 360. E ele já cria um efeito de giro aqui interessante para mim. Agora, para poder suavizar a malha desse giro, eu poderia aqui utilizar o botão direito do mouse e usar o Shade Out Smooth, ele já aplica a suavização de modo prático. Eu poderia alterar esse ângulo aqui? Posso. Eu posso multiplicar pelo fator 2, 720, é o que eu quero, e tenho aqui esse efeito simples. Agora eu tenho como utilizar um recurso aqui bem prático, tá pessoal? Que são as restrições desse modificador. Quando eu abro essa guia aqui, vocês vão ver os limites que tem em X e Y. Então eu vou em limites. Repare que eu estou diminuindo o efeito de dobra em relação à malha. Ele vai pegar de um certo ponto até essa altura que está aqui. Se eu inverto isso, ele vem de baixo para cima. Então o efeito aqui vai aparecer como se fosse uma forma de parafuso desse ponto para baixo. Eu vou deixar em 1 e esse aqui de cima eu vou deixar em 0.37. Já tem um objeto que eu preciso. Poxa, mas não está tão legal como eu gostaria que acontecesse. Antes eu vou fazer o seguinte, tá pessoal? Eu quero afinar a ponta desse efeito aqui, dessa broca. Como é que eu faço isso? Eu entro com o objeto no modo Edit Mode, vou olhar por cima, vocês vão ver que eu tenho a forma não destrutiva aqui da malha que ficou. Vou clicar fora para desabilitar a seleção e aqui com o Vertex Select acionado, vou aproximar e vou selecionar esse pontinho que está aqui em cima, que é um vértice. Com ele selecionado, eu vou manter a tecla Shift Ctrl pressionada, venho aqui no que está no canto inferior direito, ele seleciona para mim essa malha daqui de cima. Veja que somente ele está selecionado. É aqui agora que eu posso acionar o Proportional Editing cá em cima e posso usar aqui o S de escala, e eu posso aumentar essa área de interferência do Proportional Edit. Como, Luciano? Vou olhar o objeto aqui pela vista frontal e aqui eu vou usar o S, o Proportional Edit vai estar ativo. Eu vou usar o Scroll para baixo para aumentar a área de transferência do proporcional. Vou usar o S de escala, diminuir até um ponto que eu afino aqui o efeito da broca. Clico fora e agora eu posso usar aqui a nossa vista pelo modo que é o modo objeto. Aproximando, o efeito ainda não está legal. Para poder suavizar isso, nós vamos fechar aqui o nosso Sample Deform e vamos adicionar aqui
Outro modificador, dessa vez eu vou usar o da coluna Generate, que é o Subdivision Surface. E aqui eu posso aumentar esse fator, vou deixar em 3. E agora vocês vão ver que eu tenho um efeito de broca bem suave aqui na malha do objeto, do qual eu posso abrir novamente o Sample Deform e alterar as restrições para ele fazer a partir do ponto que eu quiser, aí no limite desejável do efeito. Então é assim que a gente consegue fazer um efeito prático de dobras numa malha utilizando os limites do Sample Deform. Fica então a ideia, bom proveito para vocês, espero que possam utilizar para coisas interessantes junto aos projetos de vocês. Um forte abraço e um bom final de semana a todos vocês.